Todo mundo fala de investimento de alto risco, né? Então, bolsa de valores tem um altíssimo risco, você não deve entrar na bolsa de valores se você não souber o que você está fazendo. E, de fato, você não deve fazer isso. Eu acho um pouco de prepotência demais você querer entrar num negócio de altíssimo risco sem ter estudado antes e sem ter a noção de onde você está entrando, ainda mais com capital que às vezes você suou tanto para conseguir. Agora, é claro, a gente fala aqui de bolsa de valores, de trade, mas a gente esquece que tem uma coisa que exige muito, uma tomada muito maior de risco de todos, porque afinal de contas, quanto maior o retorno que você tem a possibilidade de ganhar, maior o risco. E eu tô falando, é claro, de empreender no Brasil. Quando você empreende no Brasil, você já abre o seu negócio tendo um altíssimo risco. Então você tem risco de não ter cliente, você tem risco de não ter pedido, você tem risco para onde você olha, você tem risco de não conseguir contratar pessoas boas, você tem o risco de não conseguir gerenciar a empresa da maneira que precisa ser. E aí eu pergunto para você, vale a pena entrar no negócio sem ter estudado e sem saber o que você está fazendo? Vale a pena pegar 300 mil reais de um dinheiro que veio tão suado ao longo de décadas às vezes e colocar num negócio que você não sabe o que você está fazendo, que você não sabe o que esperar, que você não estudou, que você não foi atrás para saber e entender como é empreender no Brasil? Vale a pena? Porque na verdade, se não vale a pena a bolsa de valores, você entraria hoje sem saber na bolsa de valores? Você começaria a investir no investimento de alto risco agora, sem saber o investimento que é, às cegas? Não, né? E por que a gente abre uma empresa sem saber nada a respeito de onde a gente está pisando? É isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Quanto maior o risco, maior o retorno que você está possibilitado de ganhar. Isso é óbvio. A grosso modo, essa é a lei do mercado. Então, investimento de baixo risco, você tem aí retornos de 0,5%, a grosso modo, tá, pessoal? E investimentos de médio risco, 1%, investimentos de alto risco, mais de 1,5%, se você souber o que você está fazendo, a depender do mercado. Agora, empreender possibilita você ter retornos a mais longo prazo, dependendo do caso, mas retornos de 10, 15, 30% do capital que você investiu, que você passou anos ali para conseguir e colocou dentro da sua empresa que você acabou de abrir. Agora, como vem os investimentos, os retornos de 10%, 15%, da mesma forma que eles vêm também o risco atrelado a isso tudo. Você não espera ser leigo o suficiente para achar que o retorno de 10% vai vir sem risco nenhum. Então vai lá o empresário e abre a sua empresa esperando o retorno de 30, 40, 50 mil reais, ou um retorno irreal para o Brasil de hoje. Isso, você me desculpe a franqueza, é ser muito imaturo, ser muito ingênuo. Isso não vai acontecer sem risco. Você pode sim ser um ponto fora da curva, mas eu prefiro apostar nos 99,5% do que apostar nos 0,5%. Você deveria fazer isso também. Hoje, o que acontece nesse país, no Brasil, e com a população do Brasil, o que acontece é achar que ter uma empresa é algo fácil, é algo que é só vinde a mim. E na verdade, quando se deparam com um monstro que é abrir uma empresa, mesmo que ela seja pequena, as pessoas acabam se desiludindo, mas aí o estrago já foi feito, aí você já entrou em banco, aí você já gastou tudo que você tinha e que você deixava de ter da sua poupança. O risco da falência, o risco de dívidas, o risco de ter um burnout no meio do caminho, porque é bem possível que você tenha, hoje está na moda burnout, mas isso é uma realidade, você pode ter no meio do caminho.
O risco de você colocar um casamento para baixo, de acabar com o casamento, porque você não vai ter hora para nada, você, pelo menos no começo da empresa, você não vai ter tempo para nada. Esse é o fato dado. Claro, alguns empresários mais estruturados têm esse tempo até de sobra, mas não é o caso de quem quer empreender com 100, 120 mil reais no Brasil. O caso é que muitas vezes você vai, e na maioria das vezes você vai ser o seu próprio patrão. Então, você não tem horário, mas precisa ter. E isso tudo leva a uma estatística muito cruel. 50% das empresas no país fecham antes de 4, 5 anos. Por quê? Justamente por conta dessa imaturidade das pessoas que resolvem empreender. Empreender é para todo mundo, mas exige muito na medida do seu risco. Essa estatística, ela não é favorável para quem não entende de negócio, para quem não entende como um negócio se desenvolve. Em 5 anos, 50% das empresas que são abertas vão deixar de existir, e com elas, milhões de empresários frustrados e falando que empreender não vale a pena. Mas será que esse empresário foi de fato preparado para isso? Salário, férias, essas coisas a primeiro momento você não vai ter, não dá para ter isso. E quando eu falo de empresários, eu não quero aqui só que você idealize o empresário milionário que está morando lá em Alphaville, que tem uma empresa que gere milhões. A maioria dos empresários desse país, eles são empresários pequenos, são empresários que empregam 2, 3, 5 pessoas ali num negócio enxuto, apertado, que precisa dele no dia a dia. É por isso que eu falo que quando às vezes as pessoas acham uma coisa que de fato ela é para 1% dos empresários, para 99% essa realidade não bate a porta, pelo menos nos 3, 4, 5 primeiros anos. É triste falar, mas a maioria dos empresários no país, nesse país, vão ser rifados pela sua inexperiência. Empresas e ideias que podem se transformar em impérios, às vezes, em algumas décadas, vão deixar de existir pela imaturidade dos empresários que decidem empreender do nada. Os emocionados que acham que só tendo dinheiro basta para você ser bem-sucedido no seu negócio, na sua empresa que você pretende abrir. Não, o dinheiro, como eu disse a vídeos passados, o dinheiro é a parte mais fácil disso tudo. E se você não concorda comigo, muito provavelmente você é um desses imaturos. Por que o dinheiro é a parte mais fácil disso tudo? Porque o dinheiro, querendo ou não, se você tem algum tipo de crédito, você consegue esse dinheiro. Se você fizer um planejamento de 10, 15 anos, você consegue se estruturar para ter um bom dinheiro aí para poder abrir uma empresa aos trancos e barrancos. Agora, e o conhecimento? Tem pessoas que passam uma vida sem ter conhecimento do que é sequer gerenciar uma empresa. Quanto mais abrir uma empresa. É por isso que quando eu falo que o dinheiro é o mais fácil, porque realmente o dinheiro é o mais fácil de se ter. O duro é você ter a experiência que precisa ter e a maturidade que precisa ter para você abrir uma empresa. Muita gente não dá tempo para a empresa maturar. Não adianta ser emocionado e achar que o mundo deve alguma coisa a nós. Ele não deve, e se a sua empresa tiver que quebrar, ela vai quebrar. É um fato. Quando eu digo aqui emocionados, eu digo com muita sem arrogância nenhuma, porque na realidade existe muito emocionado. Na realidade, existe aquela pessoa que, se a empresa tem um caixa, conseguiu fazer um caixa de 20, 25 mil reais aos trancos e barrancos, a pessoa, o próprio empresário vai e retira tudo que tem de caixa saudável daquela empresa, achando que, bom, agora eu venci na vida. Agora é o meu momento, porque afinal de contas eu tenho a empresa com 20, 25 mil reais em caixa. É hora de eu comprar um carro, é hora de eu reformar minha casa, é hora de eu fazer os meus desmandos e
a empresa fica só olhando tudo isso acontecendo e sem poder fazer nada. Quando ela vai dar a resposta para você, você vai lá e seca a empresa. E aí começa não ter dinheiro para capital de giro, ou seja, não ter dinheiro para recomprar o produto para vender. Começa a entrar em banco e entrando em banco, é claro, os juros eles vão comendo pela beirada. O que era às vezes R$250 de juros se tornam 750, se tornam 1.500, se tornam R$5.000 e a empresa não tem mais condições e nem respiro para conseguir pagar esses juros. Muitos bancos contam com isso, aliás. Se você não tem um mínimo de percepção, você vai fazer parte da estatística de 50% que fecham nos primeiros 4, 5 anos. Ninguém abre uma empresa pensando em fechar ela. Ninguém abre uma empresa falando, daqui 3 anos eu vou falir mesmo, eu vou fechar essa empresa, então deixa eu tirar tudo que eu posso. O que acontece é, por inexperiência e pelo sentimento de super-heroísmo, achar que agora dá para fazer tudo, que a empresa vai suprir tudo. Afinal de contas, quantos empresários bem-sucedidos a gente não conhece? Só que esses empresários bem-sucedidos costumam não mostrar o lado oculto de empreender. Eles costumam mostrar os carrões, as casonas, o filho na escola particular, mas todo o sangue e suor que foi derramado durante essa trajetória costuma não aparecer. E aí as pessoas ficam só com o lado, os novos empreendedores ficam só com o lado fictício do que é ser empresário. E aí, fatidicamente, essa empresa quebra. Com um puxa potencial por aí, por vir, a empresa quebra por inexperiência do próprio gestor. É ou não é um investimento de alto risco? É ou não é para perder capital ao longo do tempo? Se você não vai buscar aconselhamento, se você não vai buscar estudar sobre empreendedorismo, se você não vai buscar estudar sobre o mercado que você atua, se você não estuda sobre o lado financeiro das empresas, se você não acompanha nada disso, meu amigo, considere não abrir essa empresa. Considere ficar com o seu dinheiro. É uma dica de quem já passou muito perrengue também. Agora, se você já fez tudo isso, se você sabe onde você está pisando, se você tem algum know-how financeiro, se você é uma pessoa bem controlada, se você sabe onde você está pisando e tem um planejamento para tudo e conta ainda por cima, conta com as intempéries que o Brasil joga no meio disso tudo para você pular por cima, aí sim, empreender vale a pena? Vale. Se você tem o capital necessário, a experiência necessária e está de acordo em deixar o longo prazo agir, vale a pena empreender. Você vai tirar dinheiro? Talvez você tire dinheiro da sua empresa. Não a curto prazo, provavelmente não a médio prazo. A longo prazo, talvez você comece a ter uma vida melhor da que você tem hoje, com esse dinheiro que você tem aplicado no banco, com uma boa aplicação. Então, considere tudo isso que eu falei. Esse canal, ele é para fomentar o empreendedorismo. Eu não quero que tenha menos empreendedores no Brasil, eu quero que tenha mais empreendedores no Brasil. É o empreendedor junto com o trabalhador que leva tudo isso para frente. Agora, o que eu preciso alertar é que não vale empreender a qualquer custo. Não vale ser emocionado num jogo onde a emoção é o que mais te faz perder. Não vale a pena arriscar um dinheiro de uma vida se você não tem preparo para isso. E tá tudo bem, talvez você não tenha nascido para ter preparo para isso. Talvez você tenha nascido para outra coisa, talvez você tenha nascido para ser o melhor gerente CLT de algum lugar.
Talvez você tenha nascido para ser o melhor profissional liberal em determinada área. Agora, se não há controle e se você não tem a vontade e a garra de pesquisar sobre o que você quer abrir por pelo menos 8 meses, 1 ano e entender aonde você vai começar a pisar, considere não fazer, porque essa estatística de 50% lá na ponta vai doer e vai doer muito. E para os que ficam, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse canal ele é feito para empreendedores, para a gente entrelaçar o empreendedorismo e a mente humana e como os dois trabalham juntos. Como a gente pode agregar as nossas empresas e ter melhores empresas aliados com a mente humana, aliados com o animal social e intelectual que somos. Empreender é um jogo de alto risco. Coloque na balança se vale a pena e se vai render frutos. E seja limpo com você mesmo. Será que vale a pena? Será que é para você? Seja consciente e valorize tudo que você conquistou até hoje. Porque talvez daqui 5 anos você possa não ter nada disso mais. E se esse vídeo teve alguma valia para você, por favor, considera se inscrever aqui, considera deixar o like, um comentário que seja, porque o seu comentário pode ser a ajuda para outras pessoas. O seu comentário pode ser o desempate entre uma pessoa começar a empreender ou não. Então, considere por favor engajar esse canal. Até a próxima!